Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus no nosso programa Examinem as Escrituras. É um prazer enorme poder estar com você. Eu sou o pastor Francisco Santo e falo direto aqui do templo da PIB do Senhor Jesus em Esperantinópolis. Então vamos ler a Palavra de Deus no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Assim está escrito. Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: porém, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amados amigos, ouvintes da Palavra de Deus, eu quero falar então com você, nos próximos minutos que nos restam aqui, sobre jejum como a forma de consagração mais eficaz ao nosso Deus. Por que é a forma mais eficaz de consagração ao nosso Deus? Porque, primeiro, quando vamos jejuar, embora a nova aliança não faça essa exigência, nós aplicamos basicamente as santas exigências que Deus fazia na antiga aliança com respeito ao Shabá, ao dia de sábado. O que acontecia? Aquelas pessoas, eles reservavam um lugar à parte e ali eles ficavam para celebrar o Shabá. Porque eles tinham uma jornada de apenas algo em torno de 1 quilômetro, que era o necessário para sair de onde estava, fazer as suas necessidades fisiológicas no banheiro, pegar o alimento na cozinha, trazer para o local onde eles estavam, celebrando o Shabá. E ali eles comiam ervas amargas, coisas dessa natureza. No dia do jejum, ele é um dia para nós muito semelhante, porque quando nós vamos nos consagrar ao jejum, a gente separa aquele dia exclusivamente para o Senhor. É aquele dia que os casados vão lá, onde a esposa ou o marido, e diz: olha, nós vamos interromper as nossas relações maritais por esse espaço de tempo, porque agora eu vou me consagrar ao Senhor, eu vou me dedicar exclusivamente ao Senhor. É aquele momento em que você procura dedicar o teu tempo, a tua atenção, a tua visão, a tua devoção e tudo que você faz único e exclusivamente ao Senhor. Então o jejum é sem dúvida nenhuma uma das formas mais eficazes de consagração. Mas há nos dias de hoje, naturalmente, muitos questionamentos com respeito ao jejum. E um deles, e eu já ouvi isso nos meus dias de seminário, eu ouvi muito dos meus professores de seminários dizer que o jejum não era mais uma coisa obrigatória, uma coisa necessária. Você podia fazer, não tinha problema nenhum, mas se não fizesse também não fazia qualquer falta na vida cristã. E já era uma falta muito grande. Claro, os nossos seminários, desde muito tempo, eles vêm sendo tomados pelo liberalismo, porque não tem um filtro. E aí muitas coisas estranhas, fogo estranho, vem sendo acendido dentro das nossas casas do saber espiritual, que era para ser os nossos seminários. Eu até lia outro dia no livro A Segunda Vinda, quando Hernandes Dias Lopes falava que os seminários que outrora inspiraram grandes pregadores, grandes missionários, grandes evangelistas e alavancaram a obra missionária, hoje se tornaram os maiores destruidores das igrejas, dos seminários, entre outras coisas, porque está tomado pelo liberalismo, permeado nas suas estruturas. E eu vi ele fazendo um lamento desse. Eu lembro que quando eu fiz o meu TCC, que é o trabalho de conclusão do curso teológico, há muitos anos atrás, bem antes do Hernandes ter escrito esse livro, eu, baseado em algumas pesquisas que já existiam em Harvard, Oxford,
algumas tendências que eles já apontavam que acontecia dentro dos seminários teológicos, e eu fiz o meu TCC, os professores disseram que a gente tinha que procurar um tema provocante, então eu fiz o TCC com o título Seminário Teológico, a Mesa de Jezabel na Pós-Modernidade. O propósito era apenas provocar uma reflexão, mas um dos avaliadores lá, que não tem nem perfil teológico, ele disse que eu deveria ser expulso do seminário e nem reprovado de cara só pelo título do meu TCC. E aí, quando eles foram examinar, os teólogos de verdade que examinaram a obra, perceberam que havia coerência, que havia ali boas fundamentações em livros que são de alto peso e densidade acadêmica e por aí vai. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o que a palavra de Deus diz. Vieram os discípulos de João Batista e lhes perguntaram: Senhor, por que jejuamos nós, os discípulos de João, e os discípulos dos fariseus também, ou os próprios fariseus jejuam muitas vezes, mas nós não vemos os teus discípulos jejuando? Eles não questionaram Jesus, porque Jesus já começa o seu ministério jejuando 40 dias e 40 noites. Já imaginou? Um grande jejum, semelhante a esse, a gente só vê o de Moisés. E há uma coisa em comum. Por quê? Nos dois, porque lá na antiga aliança, Moisés jejua 40 dias e 40 noites, enquanto recebe a antiga aliança, a aliança de Deus com o povo de Israel exclusivamente. E Jesus, que está vindo para trazer a nova aliança, ele também jejua 40 dias e 40 noites, quando inicia o seu ministério, e ele começa ali a reforma da lei, como está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 9, ou 9 e 10, uma dessas duas referências aqui. Veja uma coisa em comum: os dois que jejuaram 40 dias e 40 noites, os dois foram responsáveis por trazer a nós as alianças de Deus. Moisés, a antiga aliança lá no Sinai, e o Cristo trazendo para nós a nova aliança, a graça e a verdade que veio pelo seu ministério. E a palavra de Deus vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, que ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, a letra ali significa lei, porque a letra mata, mas do Espírito, que significa ali a nova aliança, que gera vida. Alguns acham que a letra é livros, e não tem nada a ver. Letra ali significa antiga aliança. Espírito ali não significa Ruach Kodesh ou Pneumatos e Agiu Pneumatos. Não, ele está falando da nova aliança como sendo o Espírito e a letra como sendo a lei. Mas a parte disso, vamos deixar esse estudo para outro momento, não vamos nos entrar em muitos detalhes, vamos nos aprofundar aqui no texto. Eles fizeram a pergunta: por que nós jejuamos? Os fariseus jejuam, o Senhor, eles poderiam ter colocado, o texto não diz que ele colocou jejua, mas os teus discípulos não jejuam. E aí o nosso Senhor vai responder. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. O que Jesus está dizendo? Olha, Jesus vivia, gente, fazendo caminhada de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de local em local, levando a mensagem do reino de Deus. Naturalmente, isso não dava para ser feito com os discípulos em jejum. Eles desfaleciam ou desfaleceriam pelo caminho. Jesus Cristo deu o próprio exemplo. Quando ele foi jejuar, ele se retirou do meio do povo. Ele não estava no meio da sociedade. Ele estava num lugar à parte, reservado, e ali jejuava ao Senhor. Moisés, quando foi jejuar, também fez isso. Os únicos que não puderam fazer isso foi Esté e o seu povo, quando estavam escravizados na Babilônia, por uma razão óbvia. Eles eram escravos, e escravos não têm liberdade, mas onde eles podiam, eles ficaram jejuados. E lá foi dada uma ordem que ficasse cada um no seu lugar, e nem comesse, nem bebesse, até que se completasse os 3 dias de consagração, para que Esté entrasse na presença do rei. Então, no jejum, nós descobrimos muitas coisas, inclusive a fragilidade do nosso corpo. A nossa fragilidade, a nossa pequenez, como nós somos frágeis. Quando estamos jejuando, nós descobrimos que o nosso corpo não tem essa força toda que atribuímos ou pensamos, que o nosso corpo não é tão forte, tão ferro bruto como a gente pensa quando nós estamos ali na nossa energia total, na nossa energia composta, sabe? Não.
nós descobrimos a nossa dependência. E é um momento que a gente se depara para a oração, para a leitura da palavra, a intercessão, e a gente descobre as necessidades dos outros e as nossas próprias necessidades. A gente percebe a fragilidade e o sofrimento que toma de conta de outras vidas e da nossa vida também. Nós nos tornamos mais conscientes. Por isso, nós precisamos fazer. E aqui eu falo como um bom batista, que nossa denominação, os nossos missionários batistas, nossos pastores principalmente, especialmente os nossos acadêmicos, eles precisam parar de muito churrasco, de muita comilança, sabe, de muita beberrância, sei lá se existe essa palavra, mas de bebedeira, e eles precisam se consagrar mais. Eu sou de uma denominação onde o povo gosta de churrasco, o povo gosta de festa com comidas e bebidas. Não necessariamente bebidas alcoólicas, mas por conta do liberalismo, o alcoolismo também já está chegando junto, que vai ser uma tragédia, o que já está sendo uma grande tragédia no nosso meio. Mas é tempo de se consagrar ao Senhor, é tempo de abandonar essas vaidades, é tempo de abandonar essas bebedeiras, de abandonar esse espírito de glutonaria e se consagrar mais ao Senhor, e se dedicar ao jejum e à oração. É tempo de voltarmos a isso. Gente, nós precisamos nos consagrar. Estamos no meio de uma crise, estamos no meio aí de uma guerra fria, onde isso aqui precisa da nossa oração. Nós precisamos combater em oração. Nós precisamos guerrear contra as forças espirituais do mal. As ambições dos homens querem poder, querem dominar as nações, querem dominar os povos, querem nos fazer como bichos presos em coleira, querem cercear as nossas liberdades, entre muitas outras coisas, mas tudo isso podemos vencer na força da oração, na força do poder de Deus, com o povo de Deus atendendo o chamado do Senhor que disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos jejuar, vamos nos consagrar ao Senhor, tire esse tempo para o Senhor, isso é importante e é necessário. O texto diz que o Senhor Jesus disse para aqueles homens: olha, dias virão em que será tirado o noivo, e nesse dia os meus discípulos jejuarão. E aí ele vai e conta uma parábola. Olha a parábola que o nosso Senhor conta aqui: ninguém põe remendo novo, de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres perdem-se. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Essa parábola aqui que o Senhor estava trazendo para nós, ela traz algumas coisas importantes. Uma delas, Jesus estava dizendo: não vamos ficar tentando tapar o sol com a peneira, não vamos ficar fazendo serviço de qualquer tipo, vamos fazer um serviço de qualidade. Era isso que Jesus estava dizendo. Por isso que é importante você abandonar esse negócio de jejuar trabalhando, jejuar comendo, jejuar bebendo, esse tipo de coisa. São coisas que foram inventadas, que foram adaptadas por aqueles que não querem, de fato, passar pelos desconfortos que um dia de jejum traz para alguém que está se consagrando assim ao Senhor. Eu reconheço a tentativa, eu reconheço a boa vontade de quem fez isso, mas entenda, isso não é jejum, isso não é consagração ao Senhor. A consagração ao Senhor, você rompe com o natural, você rompe com o terreno, você rompe com o carnal, você rompe com o físico e dedica 100%, totalmente, única e exclusivamente para as atividades espirituais. Por isso, eu quero que você olhe o que Jesus disse aqui: ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas. Nós não vamos fazer as coisas com remendo, não. Nós vamos fazer a coisa por completo. É vinho novos em odres novos. E ali Jesus estava preparando os seus discípulos, estava renovando os discípulos espiritualmente. Aquela caminhada que os discípulos tiveram com o Senhor Jesus, até o dia da sua partida, lá nas proximidades de Betânia, quando ele é assunto ao céu, aqueles foram dias de preparação. Jesus estava renovando a vida dos seus seguidores, dos seus discípulos. E aí ele disse: olha, dias virão em que o noivo lhe será tirado, e naquele dia vão jejuar. Olha, Ana, ela noite e dia se consagrava em jejuns e orações
ao Senhor e ela não se afastava da casa de Deus, o templo. Se você observar Atos capítulo 13, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé, entre vários outros irmãos, eles estavam orando, jejuando, se consagrando ao Senhor, e o Espírito Santo disse: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho designado. Veja que eles estavam ali, os mestres estavam ali, os professores estavam ali, orando e jejuando. Eu já vi muita coisa nessa vida. Uma vez eu lembro de um cara que pastoreava a igreja onde eu cresci, lá em Presidente Dutra, a Igreja Nova Vida. Não vou dar o nome dele aqui, porque a ideia não é falar mal, não é esculhambar, não é difamar a vida de ninguém. O propósito aqui é a gente ser edificado. E aí ele disse: olha, eu vou jejuar 15 dias. Eu disse: você não aguenta jejuar 15 dias. Ele disse: eu vou jejuar 15 dias. Na verdade, ele jejuou 15 vezes. Ele não jejuou 15 dias. Ele jejuou 15 vezes. E se nós formos botar assim mesmo no frigir dos ovos, ele não jejuou 15 dias. Porque ele cuidou das coisas dessa vida, ele esteve envolvido com coisas seculares, ao invés de consagrar totalmente, exclusivamente ao Senhor aquele dia. Ele não fez isso. Mas o que é que ele fazia? Ele não comia e nem bebia o dia todo. Mas enquanto isso ele estava indo aqui, ali, acolá, resolvendo coisas de casa, do dia a dia e coisas do ministério. Se ele estivesse só resolvendo coisas do ministério, estava se consagrando. Mas ele estava resolvendo coisas do dia a dia. Então já estava tirando o foco do jejum. Porque o jejum é um momento de consagração exclusiva ao nosso Deus. E aí ele falhou nessa tarefa. Mas o que acontecia? Ele começava o jejum dele às 7 da manhã, e quando chegava às 5 horas da tarde ele entregava o jejum, aí ele comia para rachar, aí depois no outro dia ele ia jejuar das 7 até às 5 da tarde, e assim ele ficou fazendo, mas ele na verdade só fez uma abstinência de comida. Foi bom porque ele estava acima do peso, isso ajuda nesse trabalho, nesse processo, mas espiritualmente não foi proveitoso. Porque o jejum é uma consagração, é um momento de humilhação do nosso corpo, do nosso eu, é um momento de dedicação exclusiva só ao Senhor nosso Deus. É por isso que no dia do jejum você deve sair de casa, e um dos melhores lugares para você estar é na casa de Deus, para você ali orar, se consagrar ao Senhor o dia todo, todo dia. Ou você procurar um sítio ou algum outro lugar onde você não vai ser incomodado por ninguém e você vai ali se dedicar à palavra, à oração, à adoração, aos cânticos espirituais, e o Espírito de Deus vai se mover sobre a sua vida. Você pode crer nisso. Por isso, reserve tempo para se consagrar ao Senhor, conforme nos pede a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te abençoou, deixa aí o seu like, deixa os seus comentários, se inscreva no nosso canal do YouTube, para que a gente possa estar abençoando muito mais vidas por entender o mecanismo ali, que esse vídeo é relevante e é importante. Por isso, consagre-se ao Senhor. A palavra de Deus diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.